Deus é injusto? Vou estar falando com vocês sobre isso nesse vídeo, então se chamou a sua atenção o título, te peço que me acompanhe até o final e não esquece o like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E muita gente fica falando, né, que Deus é injusto, Deus é isso, Deus é aquilo, porque acontece tanta crueldade nesse mundo. E a própria Bíblia fala para a gente que vamos passar pelo princípio das dores. E a gente está vivendo isso, a gente vai ver a crueldade no coração do homem, no coração das pessoas, e a gente não pode culpar Deus, não pode de jeito nenhum, porque quem é injusto é nós que somos injustos, nós que não dedicamos o tempo correto para Deus e não conhecemos, né, a nossa condição de pecadores. A gente acaba não fazendo isso, e você passa alguns vídeos, algumas pessoas em podcast aqui na internet falando que Deus é injusto, Deus é isso, Deus é aquilo, e a palavra de Deus, ela se cumpre, ela vai estar se cumprindo, e fala claramente que a maldade no coração do homem, ela vai ser exposta. Então a gente vai observar mais e mais de casos de crueldade, de violência, mas como cristão, qual é o posicionamento que a gente tem que estar tendo em relação a isso? A gente tem que estar orando, acima de tudo, e pedindo muita força para Deus, porque se você ficar ao lado de pessoas que falam que Deus é injusto, Deus é isso, Deus é aquilo, você vai acabar caindo nesse contexto, gente. E como um cristão, você não pode deixar se levar por essas palavras, porque o coração do homem é sujo, o coração do homem ele é enganoso. E infelizmente, né, é muito triste, a gente vai ver muito caso de crueldade, a gente vai ver muitos atentados ainda acontecendo, mas a gente tem que entender, né, que Deus ele está conosco e ele não é o responsável por essas coisas. A palavra de Deus sempre está se cumprindo, e como cristão a gente tem que aguardar a volta dele, porque, né, não sabemos quando ele vai voltar, né, mas a cada dia que passa, né, pode ser que estejamos bem próximos, né? É interessante pensar assim. E é muito ruim você chegar na internet ou em outro lugar e ver as pessoas falando que Deus é injusto, cara. Não tem lógica. Se a gente pegar e ver, quem é injusto é a gente mesmo. Nosso coração nos engana. E infelizmente, cara, muitas pessoas vão culpar Deus, vai falar que a culpa é de Deus, que a culpa é dele. Eu acho isso um absurdo, cara, um absurdo mesmo. Eu quero até saber a sua opinião, não esqueça de comentar aqui nesse vídeo. E você ficar culpando Deus. A própria Bíblia diz que o mundo ele é do maligno. O que acontece? O mundo ele está inclinado para o mal devido ao coração do homem. Coração do homem. Aí o inimigo ele vê brecha nisso e só separa o cenário ali para a pessoa estar entrando na maldade, tá acabando colocando em prática, né, aquelas coisas ruins que estão no coração. A humanidade, gente, é banhada pelo pecado. O homem, né, ele é banhado pelo pecado. A gente veio de uma natureza caída. Em Gênesis 3 mostra isso pra gente. Viemos de uma natureza caída. Você tem que entender isso. Mas a gente tem que sempre estar buscando auxílio, direção para Deus, para que a maldade não venha fazer parte do nosso coração, para que a maldade não venha fazer parte da nossa vida. É sobre isso. É sobre isso. É muito triste a gente ver notícia ruim acontecendo, mas a gente não pode colocar isso, entregar e apontar que é tudo culpa de Deus. A gente não pode estar fazendo isso, não pode de jeito nenhum, porque o nosso coração é enganoso. Às vezes você vai achar que você vai estar na razão, que você vai estar na condição correta, até mesmo a ponto de fazer algo errado. Olha só isso. Até mesmo que fazer algo errado. E não pode, como cristão, a gente não pode ser assim. E mesmo que você esteja vendo esse vídeo e não é cristão, não culpe Deus pelas coisas erradas na sua vida.
Não chame de Deus de injusto. Você chamar Deus de injusto não vai adiantar nada. Eu acho que você tem que reconhecer a sua condição de pecador. Eu acho que é a melhor coisa que você tem que estar fazendo. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.